Olá, pessoal. Nessa primeira semana, então, como eu falei lá na apresentação da disciplina, né, nós não vamos entrar direto no conteúdo propriamente dito, né? Vamos fazer uma breve introdução, falar um pouquinho da história, da lógica, como que surgiu essa ideia de raciocínio dedutivo, né? Vamos ver também que existem outros tipos de raciocínio, por exemplo, o raciocínio indutivo, ver a diferença, né? Fazer mais uma introduçãozinha e falar um pouquinho fazer uns exercíciozinhos de dedução, né? De raciocínio dedutivo para mostrar onde nós queremos chegar com a disciplina, ok? Então, assim, para falar da lógica, né, da história da lógica, a gente tem que remeter à Grécia, né? Todo mundo, quando a gente fala de filósofos, de logicistas, automaticamente pensa em Grécia Antiga. E nós sabemos que a Grécia Antiga ela era dividida em cidades-estado, como Atenas, Esparta, Tebas. Né? E sabemos também que Atenas desenvolveu, né, uma forma de governo baseada na participação dos cidadãos, que era chamada democracia ateniense. Né? Nesse contexto da democracia ateniense, em que as decisões eram tomadas considerando a opinião dos cidadãos, fique claro que não era uma democracia tão bonita assim, né? Porque uh, tinha várias limitações a quem poderia dar suas opiniões, né? Por exemplo, mulheres não tinham poder de voto, escravos não tinham poder de voto, enfim. Mas ainda assim era uma democracia, né? Era um modelo primário, digamos assim, de democracia, né? E aí, nesse contexto, alguns filósofos que eram chamados de sofistas, né, que era da escola sofista de filosofia, eles se dedicaram à arte da persuasão. Né? O foco desses filósofos era em técnicas de oratória, de forma que o indivíduo conseguisse persuadir, conseguisse convencer outras pessoas de sua opinião. Ok? Para esses filósofos, né, para os sofistas, tudo era relativo. Né? Eles acreditavam que não havia uma verdade a ser defendida. Havia sim um viés de verdade, né, que poderia ser defendido, e tudo dependia então do interesse de quem estava discursando. Então, assim, o objetivo deles não era sistematizar o raciocínio, mas sim criar técnicas que, uh, que facilitassem, né, que oradores persuadissem pessoas de suas convicções. Nesse contexto, o Platão, que foi um dos grandes nomes aí da filosofia grega antiga, ele enxergava esse sofista como um perigo para a sociedade ateniense, porque ele acreditava que se não existe uma verdade absoluta, né, não adiantava então haver esse debate de ideias, era só uma questão de se você tivesse as técnicas corretas, você persuadiria qualquer um, né, a qualquer coisa. Né? Essa era a ideia dos sofistas. E o Platão achava isso muito perigoso. Né? E aí começou-se então um movimento que foi capitaneado principalmente por Aristóteles. Né? Aristóteles é o maior nome aí dessa lógica clássica, que começou a tentar desenvolver meios para o que ele chamava de o correto pensar. Ou seja, como que a gente pode organizar o raciocínio para que a partir de determinados fatos a gente chegue a conclusões. Né? Então a ideia de Aristóteles era fazer um sistema, né, uma aritmética, um instrumento que com o qual fosse possível validar logicamente os discursos, né, dos políticos, digamos assim. Né? Então a ideia dele era, de alguma forma, sistematizar o raciocínio de forma que fosse possível entender se as pessoas estavam realmente propondo ideias ou se elas estavam simplesmente
digamos assim, persuadindo as pessoas com discursos e com argumentos inválidos, argumentos que não fossem claros, né? Então, a base dessa lógica de Aristóteles é o que a gente chama de silogismo. O que é um silogismo? Silogismo é um argumento constituído de proposições das quais se extrai uma conclusão, né? Então, quando você tem um silogismo, você tem um conjunto de premissas e a partir dessas premissas, que você acredita serem verdadeiras, você consegue extrair alguma conclusão. Por exemplo, a gente poderia ter um argumento em que a gente falasse, olha, a arrecadação do município é de, sei lá, 100 mil reais por mês. Para manter tudo funcionando, a máquina funcionando, nós gastamos 50 mil, logo concluímos que restam 50 mil por mês para investimentos. Ora, julgamos aqui que a prioridade da população é a educação. Então, vamos investir esses 50 mil em iniciativas de educação. Por exemplo, isso seria um argumento no qual nós temos premissas, que são as premissas de quanto é a arrecadação, quanto a gente precisa para custear a manutenção da máquina pública e que a premissa de que a educação é prioridade, então chegamos à conclusão de investir em educação o que sobra, né? É claro que aí eu dei um pulo, que a questão da educação ser prioridade, na verdade deveria ser a educação é a única prioridade, né? Já que nós chegamos à conclusão que vamos investir tudo em educação. Mas a ideia é essa, você trabalhar com premissas e só a partir dessa premissa, usando um conjunto de raciocínio sistematizado, você chega a conclusões, né? Então, sob essa ótica, a lógica ela traz uma forma de raciocínio que produz conhecimento a partir de outros conhecimentos, ou seja, produz conhecimento a partir de informações. Ok? Aqui nós temos um exemplo simples, né, da lógica aristotélica, né, do silogismo aristotélico. Nós temos uma premissa que para estudar no IFES é necessário ser selecionado através do SISU. Temos uma outra premissa de que João estuda no IFES. A que conclusão chegamos? Ora, chegamos à conclusão de que João foi selecionado no SISU. Por quê? Porque ele estuda no IFES e para estudar no IFES é necessário ser selecionado pelo SISU. Então, chegamos a essa conclusão a partir das premissas. Agora vamos dar uma olhada nesse outro exemplo aqui. Ó. Esse outro exemplo fala o seguinte, olha, se uma pessoa estuda no IFES, então essa pessoa passou por processo seletivo. E temos uma outra premissa de que João passou pelo processo seletivo. Ora, podemos concluir com isso que João estuda no IFES? Não podemos. Então tome cuidado com isso. Por que não podemos? A regra de cima diz que se estuda no IFES, passou por processo seletivo. Mas não o contrário. Não diz que se passou no processo seletivo, ele estuda no IFES. Por quê? Porque ele pode ter passado no processo seletivo e ter desistido de estudar no IFES, por exemplo. Ok? Então, se você tiver o antecedente, se você tiver o fato de que ele estuda no IFES, então você conclui que ele passou no processo seletivo. Daqui você conclui isso aqui. Mas o contrário não é verdade. O contrário não necessariamente é verdade. E o que nós temos aqui é que ele passou no processo seletivo. Nós temos essa parte aqui. Então, não podemos concluir essa aqui. Então, essa conclusão aqui não é válida. Ou seja, desses dois argumentos aqui, a gente não pode concluir nada. Então, note a diferença que há daqui para o de cima, né? No de cima, você tinha
o antecedente, você tinha a informação de que ele estuda no IFES e daí você concluía que ele passou pelo processo seletivo, né? Então, a lógica aristotélica, a lógica proposicional, né, ah, traz um conjunto de normas, um conjunto de regras, né, uma que a gente chama de uma aritmética, como se fosse a aritmética matemática mesmo, né? Você tem a álgebra, né, que você tem soma, subtração, aqui você também tem um conjunto de operações que você pode fazer sobre as proposições para chegar a conclusões. E aí, isso ajuda que você não chegue a conclusões erradas, como a gente chegaria aqui, né, desavisadamente. Ok? Ah, beleza, então em que essa lógica pode ser útil? Né? Um exemplo mais clássico foi que no século XIX, né, o George Boole ele sistematizou a lógica proposicional, tornando uma álgebra. É conhecida como álgebra booleana. Né? Vocês vão estudar bastante sobre a álgebra booleana aqui. E aí essa álgebra booleana, que foi feita lá no começo do século XIX, possibilitou a criação de circuitos lógicos de computadores agora no século XX. Né? Então todo o circuito lógico de computador, toda a parte eletrônica que está envolvida nos microchips, nos processadores, vem, né, a parte teórica dela vem lá da álgebra booleana, que é do começo do século XIX, que por sua vez é toda fundamentada na lógica proposicional lá de Aristóteles. Né? E além de permitir a construção desses circuitos lógicos, possibilitou a, a construção desses computadores eletrônicos, né? Essa álgebra booleana também é a base do desenvolvimento da inteligência artificial simbólica, né? Que faz inferências através de programas de computadores. A gente vai estudar um pouquinho disso aqui nessa disciplina, vai dar uma introduçãozinha a isso, utilizando o Prolog, né? Utilizando o Prolog como uma introdução aí à programação em lógica. Né? A ideia é como fazer uma máquina raciocinar como um ser humano. Né? A base disso tudo é fazer essa máquina executar inferências dedutivas. A gente sabe que o humano não necessariamente só executa inferências dedutivas. Né? A gente tem muito de intuição, de indução também, mas o primeiro passo, né, que foi dado nesse caminho que muita gente chama de inteligência artificial, mas que até hoje os limites, né, do que pode ser considerado ou não inteligência artificial ainda é meio nebuloso. Mas, enfim, independente disso, né, os primeiros passos nesse intuito de fazer uma máquina pensar, né, como um ser humano foi formalizando o conhecimento, né, de forma a sistematizar essas inferências dedutivas na máquina. Okay? E aí eu estou falando sempre de inferências dedutivas, raciocínio dedutivo, porque esse é o foco da nossa disciplina. Mas existem vários outros tipos de raciocínio. Por exemplo, existe o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo ele é ótimo para inferir hipóteses, mas não é sólido, ou seja, ele pode te levar a conclusões inválidas. Né? A gente também tem o raciocínio abdutivo, enfim. Mas vamos ficar só no dedutivo e no indutivo aqui, só para vocês verem um pouquinho a diferença. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos ver esse raciocínio aqui, ó. A gente chegou e tem uma proposição de que Daisy é um cisne branco. Dani também é um cisne branco. Dante também é um cisne branco. Então, assim, todos os cisnes que a gente conhece são brancos. Qual a conclusão que a gente tende a chegar? Que todos os cisnes são brancos. Por quê? Porque só conhecemos cisne branco, então a gente é induzido a chegar à conclusão de que todos os cisnes são brancos. Ou seja, isso é um raciocínio indutivo. Né? Então, nós chegamos, na verdade, a uma hipótese que todos os cisnes são brancos, mas a gente não pode afirmar. O que a gente pode afirmar é que a gente só conhece cisne branco. Né? E isso é natural. Né?
todos os cisnes que vemos é branco, é natural inferir que todos são brancos. Isso vem lá de Aristóteles também. Aristóteles também chegou a falar sobre raciocínio indutivo. O problema é que a indução não é sólida, ou seja, essa indução de que todo cisne é branco, por exemplo, vai ser derrubada quando se descobrir algum cisne negro. Ok? Então, mas é importante notar que a gente usa a indução, esse raciocínio indutivo, no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu te perguntar, o sol vai nascer amanhã? A resposta certamente será sim. Com base em quê? Com base na indução. Ah, ele nasceu ontem, nasceu anteontem, nasceu ontem. Então, amanhã ele tende a nascer também. É claro que, vamos lá, neste caso já existe todo um contexto, né, um conhecimento científico sobre a rotação da Terra, né, e já sabe-se da órbita, então de acordo com a época do ano a gente sabe o horário que o Sol vai nascer, porque já foi calculado essa órbita e tudo. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando se você perguntar a uma criança que nunca estudou nada disso, se à noite vai ter lua ou sol, enfim, se forem, por exemplo, no meio da tarde, se daqui a 5 horas vai estar escuro, ela vai falar que sim. Por quê? Porque todos os dias que ela viveu isso aconteceu, então indutivamente ela vai pensar que sim. Então é uma forma natural da gente pensar esse raciocínio indutivo, ok? Qual a diferença dele para o dedutivo? No dedutivo, você tende a criar conclusões com base em proposições, em premissas. Então vamos supor que eu tenho uma premissa, olha, todos os cisnes são brancos. Tem uma outra premissa, que Daisy é um cisne. Qual a conclusão que eu chego? Conclusão que eu chego, olha, todos os cisnes são brancos. Daisy é um cisne, então Daisy é branco. Ok? Note que essa conclusão aqui pode estar errada, por quê? Porque a premissa de que todos os cisnes são brancos é falha, a gente sabe que não são. Mas a inferência dedutiva ela parte de supostas verdades para criar novas verdades. Então, o que a gente está falando aqui é, considerando que é verdade que todos os cisnes são brancos e considerando que é verdade que Daisy é um cisne, concluímos com absoluta certeza que Daisy é branca. É claro que se uma dessas proposições que nós assumimos ser verdadeiras não é, nós chegaremos a conclusões inválidas. Mas o raciocínio dedutivo, a inferência dedutiva, a lógica clássica, ela ela foca em te dar um conjunto de regras, né, que, trabalhando em cima de premissas supostamente verdadeiras, você chegue a novas conclusões verdadeiras. Né? Ou seja, se você começa com verdades, você só vai inferir verdades. Não há como você inferir algo que é falso a partir de verdades, se você aplicar a lógica dedutiva. O único problema é que não há uma teoria de tudo, né? Ou seja, só a dedução não é suficiente, né, para o nosso raciocínio, porque a dedução só consegue explicar consequências daquilo que já é conhecido. Né? Não há lugar para incertezas no raciocínio dedutivo. Ou é verdadeiro ou é falso, e a partir de verdades gera-se novas verdades. Ok? Então, assim, só para a gente começar a aquecer, vamos pensar nesse argumentozinho dedutivo aqui. Vamos supor que nós tenhamos essas duas proposições aqui e que essas duas são verdades. A primeira proposição diz: se tem fogo, então tem fumaça. Ok? A segunda proposição diz: tem fogo. Eu posso chegar a alguma conclusão? Eu acho que todos concordamos que sim, né? Ora, aqui está falando que se tem fogo, então tem fumaça. A segunda está falando que tem fogo, então eu chego à conclusão que tem fumaça, né? Ou seja, em outras palavras, nós dizemos que ter fogo é condição suficiente para concluirmos que tem fumaça. É isso que essa primeira proposição diz.
A segunda proposição diz que tem fogo, então podemos concluir que tem fumaça. Ok? Agora, suponha que nós tenhamos esse outro argumento aqui. A proposição 1 é a mesma, diz que se tem fogo, então tem fumaça. Nós não sabemos que tem fogo, mas nós estamos vendo que tem fumaça. Então, se tem fogo, então tem fumaça. E eu vejo que tem fumaça. A que conclusão eu posso chegar? Eu posso concluir que tem fogo? Não, né? Por quê? Porque eu estou falando que se tem fogo, tem fumaça. Mas o fato de ter fumaça, eu não posso garantir que tem fogo, não por essas proposições aqui, não por essas premissas aqui. Por quê? Porque de repente a fumaça tem outra origem. Por exemplo, pode ser uma fumaça de gelo seco, né? Então não tem fogo, mas tem fumaça. Pode ser fumaça simplesmente de calor, né? O chão está muito quente, está no fumaça, mas não tem fogo. Então assim, eu não posso concluir, considerando essas duas premissas aqui, né? Eu não posso concluir que tem fogo, ok? Então, neste caso aqui, nós sabemos que ter fumaça é condição necessária para ter fogo, né? Por quê? Se tem fogo, eu sei que tem fumaça. Então, é necessário, né, ter fumaça para ter fogo. Toda vez que tem fogo, tem fumaça. Mas ter fumaça não é suficiente para eu concluir que tem fogo, ok? Então, isso também é um dos princípios, né, uma dessas regrinhas que a gente vai ver mais à frente, né, do raciocínio dedutivo. Vamos uma última variação nesse nosso raciocínio. A primeira premissa é a mesma, né? Se tem fogo, então tem fumaça. E a segunda premissa é não tem fumaça. E aí, eu posso chegar a alguma conclusão? Ora, vamos analisar. Na primeira está falando que toda vez que tem fogo, tem fumaça. Ou seja, se tivesse fogo, teria fumaça com certeza. Ora, mas não tem fumaça. Então o que eu posso concluir? Que não tem fogo. Ou seja, eu estou falando na primeira aqui que ter fumaça é uma condição necessária para ter fogo. Ora, se ter fumaça é necessário para ter fogo e eu não tenho fumaça, a conclusão que eu chego é que não tem fogo, né? Esse raciocíniozinho aqui que nós estamos fazendo de não ter a condição necessária e você conclui que não se tem o antecedente, há uma regrinha, né, no raciocínio dedutivo que é chamada de modus tollens. A gente vai estudar isso mais à frente. Essa anterior, que dada a condição suficiente, né, a premissa, a gente chega ao consequente, é chamada de modus tollens. Então, assim, todas essas regrinhas de raciocínio que nós estamos falando aqui formam um conjunto de regras que nós chamamos de álgebra proposicional, né, que na hora que você sistematiza isso e formaliza o conhecimento seguindo um determinado formalismo, um conjunto de regras, o computador automaticamente consegue fazer esse raciocínio, ok? Então, pessoal, é isso, né? Essa aula foi só para tentar dar uma visão geral, mas para vocês começarem a entender o que nós vamos estudar. E aí, mais para uma diversão aí, mais para vocês já irem aquecendo o raciocínio, eu selecionei esses dois exercíciozinhos de lógica. São exercícios que vocês não vão precisar sistematizar, né, a lógica dedutiva, né? Vocês não vão fazer isso formalmente, mas vocês vão aplicar informalmente esses conceitos da lógica dedutiva para resolver o problema. Então, são problemas, por exemplo, eu sei que dos amigos no cinema,
você tem um conjunto de pistas, né? São 5 amigas que estão no cinema e você tem que decidir qual o lugar que cada uma está, qual o nome de cada uma, qual a cor que cada uma gosta, qual o tipo de filme que cada uma gosta, qual o nome do namorado de cada uma, através de pistas que estão descritas embaixo. Então, você vai ver alguma coisa tipo, a menina que está na primeira cadeira gosta de verde. Opa, então isso aí você não tem nem o que pensar, né? Verde é a informação da primeira cadeira. E aí vai ter algo do tipo, a menina que está do lado direito da de verde é a Maria. A menina de 21 anos é namorada do João. A menina que está à esquerda da Maria é a namorada do João, por exemplo. E dada essas pistas, você vai considerando que essas informações que estão lá são verdadeiras, gerando conclusões também verdadeiras, e aí você consegue resolver o problema. Então, assim, é uma brincadeira só para a gente aquecer, né? Só para a gente ir desenvolvendo o raciocínio. Então, tentem fazer lá e eu vou colocar não, já está, né? Desculpe, no AVA, fóruns. Então, o que eu quero para essa semana, a tarefa de vocês para essa semana é fazerem esses exercícios e postarem lá no fórum as impressões que vocês estão tendo do exercício. Não consegui fazer esse teste aqui, não consegui resolver, ou eu consegui resolver, minha solução foi essa, e mais para vocês já irem também se ambientando com o AVA, com essa ferramenta de fórum, com as dúvidas, como tirar dúvidas, enfim, como usar todo esse ambiente. Ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos, mais uma vez, sejam bem-vindos e que nós consigamos fazer destes momentos um momento não só de aprendizagem, mas também de prazer, né? Que vocês consigam ver como que é gostoso, né, estudar lógica. Ok? Então um abraço para todos, bons estudos e cuidem-se.